Fala aí, amigo ligado no Toque Passa, chegando para falar de seleção brasileira. Tivemos convocação nesta sexta-feira e, como sempre já aconteceu aqui no Toque Passa, a gente tem que vir discutir a lista do técnico Tite. Não pelo aspecto técnico propriamente dito. Nós temos que discutir aqui os efeitos colaterais da convocação. O problema de um time ficar sem os seus principais jogadores porque o Campeonato Brasileiro simplesmente não para durante a data FIFA. E a gente vai discutir aqui um pouquinho do que aconteceu. O Flamengo perde o Rodrigo Caio, perde o Gabigol numa reta final de Campeonato Brasileiro. Então, torcedores que achavam, todo mundo acha que o Gabigol merecia uma convocação para a seleção. Eu acho que pouca gente duvida que ele seja o melhor atacante em atividade no futebol brasileiro nesse momento. Então, a convocação é justa. Só que agora estão apontando que, por que levou o cara? Vai desfalcar o Flamengo nessa reta final? Qual que é o problema? Vamos discutir aqui, porque pra mim o problema não passa pelo Tite. Vou apontar aqui, eu acho que o Tite está fazendo o trabalho dele. Ele tem que apresentar a melhor lista possível, ele tem que levar os melhores jogadores. Os jogadores querem ir para a seleção, é um prêmio, é valorização, isso aí entra em contrato, isso aí entra no ego, é bom pro jogador. É péssimo para o clube. E a culpa é de quem? A culpa é da CBF e dos próprios clubes, que não param o campeonato durante a data FIFA. No mundo inteiro, a data FIFA foi instituída para acontecerem os amistosos de seleção. Os clubes não jogam, né? Você imagina só se o Campeonato Espanhol rolasse ainda enquanto tem data FIFA. O Real Madrid, o Barcelona, o Atlético de Madrid não iam ter jogador para botar em campo, porque todo mundo acaba sendo convocado. E aqui no Brasil não. É um ou outro que vai, então segue jogando desse jeito. O futebol brasileiro, ele se abraça na mediocridade dele. Como nos últimos anos não tem jogador brasileiro sendo convocado sempre, né? É um ou outro de fato, você acaba falando, tudo bem, a gente pode jogar, vai ser uma perda ou outra apenas, então não tem problema nenhum. Segue jogando bola, e aí o time que é bom, ele é punido pela sua qualidade. Ele é punido por ser bom demais, por ter jogadores. Vamos colocar aqui um ponto. O Flamengo perdeu o Rodrigo Caio, perdeu o Gabigol, vai perder, né? Nos amistosos aí, amistosos que a gente vai entrar em discussão também. Mas vai ter outros problemas. Vamos lá, se o Tite não convoca esses dois caras, mesmo assim o Flamengo vai perder jogador. O Berril já foi convocado pela seleção, o Arrascaeta fatalmente vai ser convocado pela seleção. Então, cara, a gente não pode ficar dependendo da boa vontade de outros times, que aconteceu com o Guerreiro recentemente. O pessoal pedindo para ele não ser convocado pela seleção peruana, porque o Campeonato Brasileiro tinha jogos importantes, porque tinha jogo importante da Copa do Brasil. Então é patético a gente ficar discutindo aqui se o Tite fez bem ou não em convocar o jogador. Ele tem que convocar, é o emprego dele que está na reta. Porque se ele não convoca, um resultado ruim lá começa aí, ó. Resultado ruim. Aí por que não convocou? O Gabigol tá fazendo gol toda hora. E isso aí teve na última convocação. O Gabigol tá fazendo gol toda hora. Por que não levou o Gabigol? Mas aí tem um resultado ruim, como teve nos Estados Unidos, né? Com o empate contra a Colômbia, também o jogo contra o Peru. E aí começa a falar, será que o trabalho está sendo bem feito? Quem está com o emprego na reta é o Tite. E o Tite fez o trabalho dele. Ele tem que convocar os melhores, o que ele acha de melhor. Mas o Gabigol, o Rodrigo Caio, assim como aconteceu na convocação passada, o Jorge, o Bruno Henrique, não vão nem jogar. Eles ficam no banco, entram em 15 minutos. Sim, porque o jogo é apenas uma parte disso. O técnico leva o jogador. Eu conversei com vários técnicos, inclusive com o Tite. É muito importante você ver como é que funciona o jogador no dia a dia, é treinamento, é estar próximo do jogador, é conversar com ele, é ver como ele assimila essa situação, é você botar algumas situações durante o treinamento para saber com quem você pode contar ou não, como é que esse cara se comporta e pensando lá na frente, o projeto agora já é a Copa do Mundo, acabou a Copa América, né? Ganhou a Copa América e está pensando na Copa do Mundo. O que a gente vai questionar também aqui, além do péssimo serviço da CBF, colocando um calendário que não serve para absolutamente nada, um campeonato que é ruim e não tem que ser discutido. Mas se os clubes não assinarem, isso aí não é questão de assinar ou não. A questão é que os clubes precisam entender que o campeonato tem que ser justo. A gente fala de pontos corridos, né? Essa justiça, se você gosta de mata-mata ou pontos corridos, tanto faz. A questão da justiça é o seguinte, todos os times poderem contar com seus principais jogadores. É um caso básico, não tem nem que entrar em discussão, não tem que ser votado isso aí para ter uma maioria. Não, isso aí tem que ser instituído. Os times têm que ter à disposição seus principais jogadores, salvo aí uma lesão ou outra, né? O que pode acontecer. Mas não pode ser prejudicada pela própria federação. A federação comanda um campeonato
e acabar com esse campeonato tirando seus principais jogadores. O Grêmio mesmo vai perder o Everton também. Quer dizer, é um grande problema. E ainda tem seleção de base. O São Paulo, por exemplo, perde o Daniel Alves, né, que vai para a seleção principal, e o Antony, que vai para a seleção olímpica. O Corinthians perde o Pedrinho. São vários times perdendo jogadores para a seleção principal, para a seleção de base, para amistosos, né? E aí a gente vai discutir também os amistosos. A formatação do futebol europeu complicou um pouquinho você enfrentar times como a Alemanha, como a Holanda, porque essas seleções estão sempre fazendo jogos importantes. Teve aquela Nations League, né, a Nations Cup lá, que já envolvia parte do calendário, então não tinha como marcar jogo com eles, porque estava rolando uma competição, e agora está tendo eliminatórias da Euro, então não tem como você ficar jogando. Então você tem que buscar no resto do mundo, porque as seleções, essa data foi feita para a seleção jogar, né? Para o treinador observar, para você ter o jogo de seleção. Você tem que procurar o que sobra. O que está muito errado é porque a CBF vendeu os amistosos dela para uma empresa, né, que faz essa gerência, e essa empresa leva para onde ela bem entender esses jogos. Então o Brasil enfrentou a Colômbia e o Peru, que são países vizinhos, jogando nos Estados Unidos, jogando em estádio que não tinha condição de receber jogo, em que o gramado estava soltando, campo de futebol americano com marcação inclusive, e agora vai jogar em Singapura, vai ter uma volta no mundo para enfrentar times africanos. Por que não fazer esses jogos aqui no Brasil? Por que não fazer esses jogos em outro lugar do mundo? Mas precisa ir até Singapura para esses jogos. E aí é culpa de novo de quem? Da CBF. E é culpa também dos dirigentes desses clubes. Esses dirigentes adoram questionar, reclamar, pôr a boca no trombone, parecer de vítima, colocar que são prejudicados quando os jogadores deles são convocados. Porém, quando é o jogador do rival que é convocado, quando o rival perde, o rival do título, a briga pelo título, perde um jogador para a seleção, daí tá tudo bem. Aí ele não fala nada. Aí depois ele vem falar assim, mas quando eu perdi ele também não disse. Sim, são todos os dirigentes, né? Eles só pensam que é o seguinte, que eles podem ser favorecidos e odeiam quando são prejudicados. Enquanto a gente seguir esse futebol mesquinho, essa direção mesquinha que só pensa em reclamar quando é prejudicada, mas tá tudo bem quando é o rival que é prejudicado, a gente vai seguir no futebol desse jeito. Infelizmente, mais uma vez a convocação acontece e a gente não pode nem discutir se nome X ou Y realmente tem qualidade de seleção ou não. A gente tem que ficar discutindo aqui se deveria ou não ter sido convocado para não prejudicar X ou Y. Eu acho, o Tite está no trabalho dele, direito dele convocar, a data é FIFA justamente para isso, a data FIFA lá que não tem, para não ter jogos de clubes nesse período, ele tem que convocar o que há de melhor, porque o trabalho dele está na reta. O torcedor, eu sou totalmente do lado do torcedor, ele está prejudicado, o time dele está perdendo jogador, o time dele pode perder um título por ficar com um ou dois jogadores, isso se o cara não for jogar num campinho porcaria aí lá em Singapura, como foi nos Estados Unidos, e acabar se machucando e perder o cara pro resto do ano. Vamos bater na madeira porque isso não aconteça com o Gabigol ou o Rodrigo Caio, que a coisa vai ficar ainda pior. Mas, nenhum outro jogador aliás, mas você expõe o jogador, você gasta o salário e na hora que você precisa dele você não tem. E aí é culpa de quem? Da CBF que faz o campeonato e dos dirigentes que ficam batendo palma, reelegendo a mesma turma aí ad eterno. Mas as federações também votam nesses caras. Sim, e quem vota nas federações locais são os clubes. Os clubes precisam entender que eles fazem o futebol. Quem enche o Maracanã é o Flamengo. Quem enche a Arena Corinthians é o Corinthians. Quem enche o Morumbi é o São Paulo. São os clubes que fazem o campeonato, não é a CBF. Vamos dizer, pouca gente hoje em dia torce até pela seleção brasileira. Os clubes precisam entender que eles são protagonistas na história do futebol brasileiro e agir, né? Vamos fazer prevalecer o futebol nacional. Parar de jogar na data FIFA é o mínimo que deveria acontecer. Deixa aí o seu comentário, curte o vídeo no canal. Aquele abraço.